No próximo capítulo de A Viagem, Carmen chega arrasada e conta tudo a Lisa. Chorando, ela jura por Deus que, quando viu aquele rosto na sua frente, só conseguiu sair correndo. Sua vontade era gritar: o rosto dele está horrível. Agora entende por que ele desapareceu. Lisa, assustada, pergunta o que Carmen disse para ele. Carmen responde que não conseguiu dizer nada. O choque foi tão grande que só pensava em fugir. Entre lágrimas, confessa que foi terrível perceber que aquela figura desfigurada era o que restava do único homem que amou. Lisa tenta acalmá-la. Diz que ela sempre foi apaixonada e que precisa pensar se a deformidade realmente muda esse sentimento. Mas Carmen, desesperada, diz que não sabe mais de nada e solta que preferia que ele tivesse morrido. Lisa pede que não fale isso. Garante que não é o que ela sente de verdade. Carmen se pergunta por que aquilo aconteceu. Só queria guardar as lembranças que tinha dele. Lisa insiste que poderia ter acontecido com qualquer uma delas. Mas Carmen grita que não, porque Lisa não viu o rosto que ela viu. Lisa então decide ir até lá. Acredita que ele deve estar sofrendo ainda mais do que Carmen. Promete não contar nada do que conversaram. Nesse momento, Sininha e Tibério entram. Eles pedem licença para consolar o mascarado. Sininha, aflita, pede perdão, se culpa pelo que aconteceu. Explica que Tibério é um amigo verdadeiro e nunca trairia o segredo dele. Mas o mascarado minimiza. Diz que isso não importa mais, que de certa forma até foi um alívio. Conta que Carmen esteve ali, olhou para ele e fugiu. Tibério fica chocado. O mascarado conclui: isso transforma no monstro. Sininha rebate na hora. Diz que ele não é um monstro e pergunta se ainda gosta de Carmen. Promete que um dia Carmen vai se arrepender. Constrangido, Tibério sugere que é melhor deixá-lo sozinho. O mascarado começa a arrumar as coisas para ir embora. Lisa chega e o impede. Interroga. Pergunta se ele vai viajar. E diz firme: não vai deixar que ele vá embora. Mesmo abatido, mesmo triste, ela pede do fundo do coração que ele fique. Insiste que Carmen agiu em choque e que se soubesse que ele partiu por causa dela, se arrependeria para sempre. Com voz firme, Lisa súplica para ver o rosto dele. Repete o pedido e afirma que não tem medo. Enquanto isso, Andresa aparece. Confessa que tinha pavor de vir até ali, mas percebe que foi boba. Foi Francisca quem a incentivou. Raul a chama de boba também, por ter que fugir da mãe só para ver o marido. Andresa desabafa. Não vê a hora de tudo aquilo acabar. A vida deles virou de cabeça para baixo. Se alguém dissesse, um ano atrás, que Raul a trairia e eles viveriam em casas separadas, ela não acreditaria. Raul concorda. Diz que também não acreditaria que ela viraria amante dele e que preferiria morar com a mãe do que com o marido. Andresa explica. O amor que sente pela mãe é diferente do amor que sente por Raul. Ele ri, promete respeitar o tempo dela e diz que quer aproveitar cada segundo ao lado dela, porque são os melhores da sua vida. Andresa olha nos olhos de Raul e responde que o ama. Enquanto isso, espíritos de luz se aproximam para salvar Alexandre, mas ele resiste com todas as forças. Daniel adverte: seus planos estão fracassando. Em vez de aproveitar a chance de evoluir, Alexandre atrai cada vez mais espíritos inferiores. Júlia tenta fazê-lo entender. Diz que sua energia nunca vai destruir a alegria, nem o amor. Aconselha: aceite, não se revolte. Alexandre grita por Té. Jura que vai insistir até conseguir. Reclama que está preso, ainda pior que Té, sem nem saber quem é. Daniel se despede. Promete voltar quando Alexandre estiver pronto para esquecer o ódio. Mas Alexandre implora aflito: não me deixem sozinho. Repete desesperado: eu não quero ficar aqui sozinho. Não me deixem sozinho. Enquanto isso, Raul impede Andresa de ir embora. Diz que não vai deixá-la partir assim. Ela argumenta que já amanheceu, que precisa ir. Mas Raul insiste: o lugar dela é ao lado do marido. Andresa lembra que vai viajar. Raul rebate. Diz que Diná pode cuidar da mãe dela e pede que fique. Ela recusa.
Explica que não pode desistir agora. Tudo já está comprado, até as passagens. Raul, decidido, manda ela se calar. Afirma com dureza. Dali ela não sai. Em outro lugar, Mauro comenta que é bom o Té ter melhorado. Josefa, aflita, confessa que está desde cedo tentando falar com o filho. Sem sucesso. Nesse momento, Sérgio chega e cumprimenta os dois. Josefa explica, ansiosa, que não consegue contato com Té desde a noite anterior. Pergunta se aconteceu alguma coisa. O médico revela, depois que ela saiu, o rapaz teve uma crise violenta. Mauro se surpreende. Diz que esteve lá à tarde e encontrou Té bem, rindo muito. Sérgio pede que se sentem. Pergunta a Josefa se eles discutiram. Ela admite. Té estava tenso. Perguntou pelo pai, falou do sobrenome. E até acusou de usar apenas o dela. Diante disso, o médico é firme. Explica que é por essas situações que costuma proibir visitas da família. O paciente vinha melhorando, mas o quadro regrediu. Mauro pergunta como ele está agora. Sérgio responde: permanece sob cuidados intensivos. Josefa, em prantos, pede para ver o filho. Mas o médico determina visitas proibidas por tempo indeterminado. Pede ainda que avisem a noiva de Té que nenhuma exceção será permitida. Em outro canto, Carmen confessa a Lisa que não conseguiu dormir a noite inteira. O rosto do mascarado não lhe sai da cabeça. Lisa responde que também o viu, desfigurado, triste, mas reconhece. Para Carmen é diferente. Nesse instante, Agenor chega animado, cumprimenta as duas, e estranha o ar abatido delas. Pergunta o que aconteceu. Carmen repete que não dormiu nada, se despede e vai embora. Agenor também se despede, enquanto Lisa pede que ela dê notícias. Sozinho com Lisa, Agenor brinca. Rindo, diz que até sente falta do Té, que não aparece há dias. Pergunta se eles brigaram. Lisa desconversa. Explica que está tudo bem, que Té viajou a negócios e logo volta. Agenor aproveita para provocar. Pergunta se ela gosta mais da Fátima ou da Sininha. Lisa fica surpresa com a pergunta de Agenor. Acha aquilo sem sentido. Mas ele insiste. Diz que às vezes gosta de uma, no outro dia lembra da outra. E isso deixa a cabeça dele confusa. Lisa ri. Responde que ele não gosta de nenhuma de verdade, que é só um tremendo mulherengo. Agenor, meio sem graça, admite. Diz que a culpa é dele mesmo, por ser um gostoso. Brinca que as mulheres o cantam na cara dura. Lisa provoca. Diz que com tanta mulher atrás dele, deve ter mais uma esperando na fila. E aconselha, é melhor correr. Agenor, rindo, comenta que se puder opinar. Josefa não parece mãe do Té. Parece irmã. Josefa agradece, emocionada, e aproveita para dizer a Lisa que precisava muito falar com ela. Lisa responde carinhosa que está à disposição. Agenor incentiva a conversa, mas avisa que precisa ir. Antes de sair, comenta que como Josefa é viúva, deve se sentir tão solitária quanto ele. Lisa corta. Pergunta se o pai dele não está atrasado. Ele confirma e se despede. Assim que ficam a sós, Lisa pergunta como está o Té. Josefa suspira fundo e diz que ele não está bem. Lisa se preocupa. Lembra que ontem ele parecia ótimo e pergunta o que aconteceu. Josefa não aguenta e chora. Confessa que se sente culpada. Revela que tudo vem de muito tempo atrás. Que não quis se casar com o pai de Té só porque estava grávida. Então fugiu, sumiu, e criou o filho sozinha. Ontem, Té despejou toda a revolta na cara dela. Lisa pergunta se ela contou algo sobre Alexandre. Josefa nega. Diz que nunca falou nada. Deixou que o filho pensasse o que quisesse. Agora percebe que Té sentia falta do pai. Enquanto ela passou a vida inteira pensando apenas em sobreviver. O pior é que, depois da crise violenta, o psiquiatra proibiu visitas. Lisa se assusta. Josefa, aflita, pergunta o que fazer. Lisa tenta acalmá-la. Sugere ligar para o Dr. Alberto. Josefa concorda, mas se culpa de novo. Lisa garante que vão encontrar uma solução. Logo depois, Lisa chega com Josefa e apresenta a Naná e Hélio.
Hélio fica paralisado. Surpreso, reconhece Josefa depois de tantos anos. Lisa estranha. Pergunta se já se conheciam. Josefa, incrédula, questiona o que ele está fazendo ali. Naná explica que Hélio é seu noivo. Lisa acrescenta: ele também é tio de Sofia. Josefa se emociona. Diz que o reencontro é uma intervenção divina, resposta de suas preces por um caminho. Naná, confusa, pergunta do que eles estão falando. Hélio explica: ele e Josefa são da mesma cidade. Cresceram juntos. Lisa sugere um café. Josefa aproveita e solta a bomba. Conta a Hélio que eles têm um filho, e que ele precisa muito dele. Enquanto isso, em outro cenário, Sininha reclama com Padilha. Diz que acabou de varrer e já está tudo sujo de novo. Pede que ele coloque as coisas no lugar, mas logo muda o tom. Lamenta o sofrimento do mascarado. Se comove, porque ele carrega uma marca de queimadura no rosto. E ainda teve que ver alguém fugir com medo dele. Para ela, aquilo foi cruel demais. Fátima suspira. Comenta: coitadinho. Lembra que ele sempre escondeu o rosto por causa da queimadura. A avó destaca que gosta muito dele, e que ele adora crianças. Sininha acrescenta que, apesar de tudo, ele foi considerado o grande amor da mulher que o rejeitou. Um jeito de amar curioso. E a avó concorda. Tibério observa sério. Diz que ele está sofrendo demais. Lembra que tentou convencer Adonai a contar a verdade. Mas Adonai já sabia que a reação dela seria exatamente aquela. Indignado, Tibério explode. Diz que isso dá vontade de matar Carmen. Fátima se assusta com a raiva dele. E ele pergunta: o que será do seu filho? A avó fica confusa e questiona se ele é pai do mascarado. Tibério se apressa em esclarecer: não é, mas considera o rapaz como se fosse seu próprio filho. Nesse instante, Naná se espanta. Pergunta a Hélio como ele não contou que tinha um filho. Hélio pede calma. Explica que vai contar a história. A avó pergunta se ele é pai do mascarado. Naná corrige, dizendo que, na verdade, ele é o pai de Té, o namorado da Lisa. Fátima fica surpresa com a revelação. Hélio admite que acabou de descobrir sobre o filho. Nem conhece o rapaz direito. Conta que, quando era jovem, namorou Josefa na cidade natal. Tudo ia bem, até que ela ficou grávida. Ele queria assumir a responsabilidade, mas ela não quis casar. Sumiu da cidade, talvez envergonhada. E ele nunca mais teve notícias. Agora, ao reencontrá-la, descobre que o filho já é um homem feito e que está doente. Fátima comenta como o mundo é pequeno, e Sininha lembra que isso explica porque Hélio apoiou Zeca quando ele assumiu o filho de Sofia. Hélio confirma, diz que a história se repete, e lembra que Sofia é sua única sobrinha. Tibério, impaciente, anuncia que vai sair, pede desculpas, mas explica que vai ver o mascarado. Diz que ele é a única pessoa que realmente lhe importa. Para Tibério, Carmen já não existe. Naná se espanta. Pergunta qual é o problema. Mas Sininha pede silêncio. Chama todos para perto. E diz que vai contar toda a história do mascarado. Pede que espalhem para todo mundo, porque ele precisa saber que o grupo gosta dele do jeito que ele é. Enquanto isso, Diná conversa com Mauro. Pergunta se pode contar com ele. Mauro responde que sim, que tem um amigo durão, que encara qualquer situação. Diná concorda. Diz que de tipos assim, só se pode esperar o pior. Mauro pergunta se ela quer que ele passe para buscá-la. Diná combina às 11. Ele confirma. E ela se despede. Logo depois, Maroca pergunta para Diná para onde ela vai com Mauro. Diná responde que a mãe é muito curiosa. Maroca insiste. Quer saber de quem se pode esperar qualquer coisa. Diná repreende. Diz que é feio ouvir a conversa dos outros. Explica apenas que tem coisas a resolver. E completa: se não der certo, não poderá viajar. Maroca desconfia e solta na lata: você tá falando do Ismael, né? Já esqueceu que levou 4 pontos na cabeça por causa dele? Diná respira fundo, firme. Dessa vez eu tô prevenida. Maroca insiste. Ah,
Então é por isso que você vai com o Mauro. Diná provoca, meio irônica. Você só é surda quando quer. Fica quieta, maroca. Enquanto isso, Josefa desabafa com Alberto, ainda abalada. Eu não consigo me conformar. Esse reencontro parece um sonho. Alberto concorda, emocionado. Encontrar o pai do seu filho, depois de tantos anos, justo agora, só pode ser intervenção divina. Mas Lisa intervém, preocupada. Eu só não sei como isso pode ajudar. Ainda mais agora que o Dr. Sérgio proibiu as visitas na clínica. Josefa entra em pânico. Meu filho vai pensar que foi abandonado. Ele vai se desesperar. A gente precisa tirar ele de lá. Alberto fala sério. Não dá. Só o psiquiatra que internou o Té pode liberar. Josefa se revolta. Eu não posso ficar de braços cruzados. Lisa tenta uma saída. Então, pede ao Dr. Sérgio para deixar o rapaz conhecer o pai. Alberto pondera. Se o médico acreditar que isso vai ajudar, ele libera. Se não, não tem o que fazer. Nesse momento, Estela chega e cumprimenta Alberto. Tá muito ocupado? Ele sorri. Não, pode falar. Lisa avisa que já vão embora. Estela cumprimenta todos, até Dona Josefa, e pergunta: e o Té? A Diná me disse que ele estava ótimo. Lisa corrige, firme. Não, ele não tá bem. O doutor Alberto pode explicar melhor. Josefa insiste para irem embora. Elas se despedem. Alberto, desconfiado, chama Estela. Para você faltar no trabalho, deve ser algo grave. Estela confessa. É o Ismael. Ele quer levar a Beatriz para a Europa. Alberto reage na hora. Mas ela é menor de idade. Sem sua autorização, ele não pode viajar. Estela, nervosa. Você não conhece o Ismael. Quando ele quer uma coisa, não mede as consequências. Alberto pergunta: do que exatamente você tem medo? Estela responde com a voz trêmula: do mais simples. Ele pode forjar minha assinatura. Mas pode fazer pior. Tem pai que leva a filha para fora e nunca mais volta. Ela completa. E esse tipo de trambique é fácil para ele. O Ismael é especialista nisso. Alberto tenta acalmá-la. Respira. Tenha fé. Deus vai mostrar o caminho. Enquanto isso, Diná vai direto ao ponto com Ismael. Ele olha os seguranças e debocha. E esses aí? São guarda-costas? Que medo todo é esse? Diná rebate. É só precaução. Você tá sozinho? Ismael confirma e pede. Manda eles esperarem lá fora. Mauro se recusa. Eu sou da família. Eu fico. Ismael insiste. Mauro acaba cedendo. O clima pesa. Ismael se ajeita, oferece assento e fala com sarcasmo. A casa é de vocês. Agora, qual é o assunto? Diná encara, respira fundo, e dispara. Eu vim propor uma troca. Ismael impaciente. Abre o jogo logo. Eu tô sem tempo. Tenho viagem marcada. Diná encara firme. É justamente sobre essa viagem que eu vim falar. Ou você deixa a Bia fora disso. Ou eu entrego isso aqui pra ela. Diná mostra um papel. Se a Bia ler, vai saber que você mentiu o tempo todo. Ismael arranca o papel da mão dela e rasga com raiva. Diná sorri com ironia. Ingênuo. Acha mesmo que eu ia trazer o original? Isso é só uma cópia. O verdadeiro tá muito bem guardado. Mauro se mete. Não toca nesse documento. Diná provoca. Você só é valente com mulher, Ismael. Eu gosto da Bia. Não quero vê-la sofrer. Mas se for preciso, eu mostro tudo. Ela vira as costas e sai. Ismael, furioso, grita. Maldita! Você vai se arrepender. Bia, que ouviu tudo escondida, espera o pai sair. Ela corre, pega os pedaços de papel rasgados. Junta com cuidado. Lê em voz alta, assustada. Ismael Novaes, traficante. Preso por porte de drogas em 7 de março de 1990, na Bolívia, fugiu em 11 de setembro do mesmo ano. A voz dela treme. Preso de novo em 9 de maio de 1991, tentando embarcar em um navio grego. Bia deixa o papel cair. Não, isso não pode ser verdade, não pode. Ela pega o telefone, liga aflita. Tato.
Eu não posso falar agora, mas eu preciso muito falar com você. Daqui meia hora, no bar do Cacau, me encontra lá. Antes de desligar, repete nervosa. Eu não posso explicar agora. Me espera, por favor. Bia desliga, respira ofegante. Eu não acredito no que tá acontecendo. Ela começa a juntar roupas, decidida a fugir de casa. Enquanto isso, Diná pede à mãe: sossega, Estela, com o pai, a Bia não vai viajar. Pega umas roupas pra ela. Estela, curiosa: mas como você conseguiu isso? O Ismael te fez alguma coisa? Maroca responde: não, filha. A Diná foi esperta, levou 2 seguranças. Ismael só é valente com mulher. Diná confirma com um sorriso: foi assim mesmo. Estela insiste: então me conta, vai, como conseguiu? Diná revela: eu arrumei provas que podem acabar com ele. Ameacei: se ele não desistisse da viagem, eu mostraria tudo pra Bia. Estela, surpresa, cai na risada: eu não acredito. Você é um anjo, Diná. Diná segura a emoção: agora sim, posso viajar tranquila. Mas, mãe, se comporta direitinho, tá? A mãe concorda: vou ficar bem. Mas e o Té? Ele pode sair com a Lisa? Diná responde: pode sim, vai fazer bem pra ele. Estela então avisa animada: eu vou preparando o necessaire da minha irmã. Enquanto isso, no consultório, Sérgio olha para Hélio e dispara: quer dizer que o senhor não conhece o próprio filho? Hélio abaixa a cabeça: eu só vi o rapaz uma vez. O médico explica: ele não pode ter emoções fortes agora. É perigoso. Lisa pergunta, aflita: mas, como ele tá? Sérgio responde: dentro do possível, estável. Josefa não se contém: meu filho tem mediunidade. Ele não aceita. E por isso tá sendo vítima de uma obsessão. O senhor acreditando ou não, é isso que tá acontecendo. Hélio, surpreso, encara o médico: obsessão por espírito? É isso mesmo. Sérgio suspira, impaciente: já falei pra não voltarem nesse assunto. Pra mim, pra ciência, o Té é só um epiléptico psicótico. Ele se levanta rápido. Agora, com licença, tenho um caso urgente pra atender. Sai apressado, deixando todos tensos. No bar, Bia chega aflita. Tato já a espera. Ela desaba: eu quero sumir, Tato. Quero desaparecer. Ele tenta acalmá-la: então vem comigo, vamos embora daqui. Bia tira o dossiê da bolsa, mãos trêmulas: olha isso. Eu tô destruída. Tato pega o papel, lê por cima, e começa a rir. Bia, indignada: tá rindo de quê? Ele balança a cabeça, irônico: você é muito bobinha, Bia. Eu já tinha sacado a do Ismael faz tempo. Aquele safari pra África não passava de um cassino clandestino. Bia arregala os olhos, mas ele continua: você não enxergava porque não queria. E ainda acreditou nessa história ridícula, que ele ficou preso numa cadeira de rodas no hospital. Já viu alguma cicatriz nele? Claro que não. Ela implora, quase chorando: eu preciso de ajuda, Tato. Me ajuda. Mas ele explode: agora você lembra de mim? Depois de fazer sua mãe sofrer, de deixar Estela enlouquecer, tudo porque se apaixonou por um homem que mal conhecia. Tato fecha a cara: qualquer um via quem era o Ismael, menos você. E eu não tô disposto a aturar suas crises de adolescente. Ele monta na moto. Bia corre atrás, desesperada: Tato! Espera! Não me deixa assim. Ela tenta segurar o braço dele: Tato, por favor. Mas ele arranca a moto e vai embora, deixando Bia sozinha, perdida, em lágrimas.